No mundo das Crônicas de Gelo e Fogo, seja em Game of Thrones ou em House of the Dragon, manter boas alianças é essencial para uma guerra. Por isso, desde o último episódio da primeira temporada de House of the Dragon, nós já vemos a rainha Rhaenyra se movimentando para construir alianças e conseguir consolidar sua posição. E no primeiro episódio da segunda temporada, vimos que essa estratégia deu alguns frutos, com o príncipe Jacaerys Velaryon conquistando o norte e o Vale de Arryn pro lado da sua mãe. Porém, vocês perceberam que na cena em que o Jace reencontra a Rhaenyra, ele fala para ela que o Vale de Arryn aceitou apoiar o seu lado na guerra com a condição de que fosse enviado um dragão para proteger o vale, mas quando ele fala sobre os Starks, nenhuma condição foi imposta? Ou seja, os Starks simplesmente aceitaram apoiar a Rhaenyra sem receber nada em troca? Sem nenhuma garantia ou condição? Bom, nos livros não foi exatamente assim que aconteceu. Por isso, no vídeo de hoje nós vamos comentar um pouco sobre a história de alianças entre a casa Stark e a casa Targaryen, comentando sobre o que foi o Pacto de Gelo e Fogo e também respondendo uma pergunta que não quer calar. Por que o Torrhen Stark se ajoelhou para o rei Aegon I e quais foram os impactos disso para essa aliança Stark-Targaryen? Será que foi por conta da famosa profecia do Aegon? É isso que nós vamos tentar responder no vídeo de hoje. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Bom, em House of the Dragon nós tivemos a cena inicial do episódio 1 da segunda temporada, que mostrou o Lord Cragan Stark conversando com o príncipe Jacaerys Velaryon sobre uma aliança entre o norte e o lado dos pretos, que apoia aí a reivindicação da rainha Rhaenyra. Na série, a aparição do Lord Cragan foi bem rápida e a conversa entre os dois aconteceu na muralha. Porém, nos livros é bastante diferente. Na verdade, o Jacaerys e o Cragan passam vários dias juntos discutindo em Winterfell sobre as suas opções. O ponto todo é que, por um lado, o Lord Cragan estava disposto a honrar o compromisso feito anos antes pela casa Stark ao jurar fidelidade a Rhaenyra. Porque vamos lembrar que quando ela foi nomeada como herdeira, os lords de Westeros foram chamados para Porto Real, diante do Trono de Ferro, para aceitar publicamente a Rhaenyra ser herdeira do rei Viserys. Com o passar dos anos, vários lords e grandes senhores que tinham feito essa promessa faleceram. E os seus filhos, que assumiram os comandos das suas casas, nem sempre concordavam com esse juramento feito pelos seus pais. Um exemplo disso foram os Lannisters. Quando o rei Viserys morreu, o Sir Tywin Lannister, que era o mestre da moeda, reforçou que nem ele e nem o seu irmão, o Lord Jason Lannister, tinham jurado fidelidade a Rhaenyra, mas sim o pai deles. E, portanto, nenhum dos dois tinha nenhuma obrigação em seguir a Rainha Dragão, preferindo apoiar o Aegon II. Por outro lado, o Lord Cragan estava mais inclinado a manter o juramento feito antes pela casa Stark. Contudo, ele não tinha interesse nenhum na guerra civil dos Targaryen. De modo geral, uma guerra civil não é boa para ninguém, nem para a economia do reino, nem para as grandes casas, nem para sua população. Além disso, os Stark sabiam que um novo inverno estava próximo e, como o inverno é sempre mais brutal no norte, eles precisavam manter e focar os seus esforços em preparar a região para essa mudança climática. Na série também fica indicado que o Lord Cragan estava preocupado com os outros, com os White Walkers, e em como eles poderiam atacar durante o inverno. Eu até achei essa visão bastante interessante, mas nos livros os Starks estão mais preocupados com a parte pragmática do inverno, sobre como estocar a produção das colheitas e sobre como proteger a população do frio intenso. Vamos lembrar que a própria casa Stark esqueceu o papel da Patrulha da Noite com o passar dos anos. O Ned Stark, por exemplo, e os seus filhos não acreditavam nas histórias sobre os outros e a Longa Noite, achando que eram apenas lendas infantis. E os livros também indicam que o Lord Cragan não acreditava também que os outros existiam e nem achava que haveria uma nova Longa Noite. Vamos lembrar que foram 8.000 anos se passando da primeira Longa Noite até a época da conquista do Aegon e mais 130 anos até a Dança dos Dragões. Ou seja, foram 8.000 anos onde nada aconteceu, nenhum caminhante branco foi visto e a Longa Noite nunca voltou, simplesmente nada. Então é óbvio que ninguém, mesmo no norte, acreditava nas histórias e achavam que eram apenas lendas. Até mesmo a galera da própria Patrulha da Noite não achava mais que os outros existiam.
Portanto, pelo menos nos livros, a preocupação do Lord Cregan eram as colheitas e as questões pragmáticas de como lidar com o frio. No segundo livro das Crônicas de Gelo e Fogo, A Fúria dos Reis, nós também vemos o Bran e o Maester Luwin lidando com questões parecidas, também preparando o norte para a chegada do inverno. E também é por uma questão pragmática que o Lord Cregan oferece os Lobos do Inverno para os Jacaerys usar na guerra. Na série ele fala que são 2.000 homens de barbas brancas, guerreiros experientes dispostos a lutar pela Rhaenyra na guerra. Nos livros, esses guerreiros são justamente pessoas dispensáveis no inverno. Isso porque é um costume no norte em que os homens mais velhos deixem as suas casas durante o inverno para não serem bocas a mais para serem alimentadas num período de escassez, e assim deixando os suprimentos para a galera e seus parentes que são mais jovens. Por isso, esses velhos guerreiros vão fácil para a guerra. Eles não têm mais nada a perder no norte, já que não podem permanecer na região com suas famílias para não serem um fardo a mais para elas. Porém, a questão mais importante que chamou a atenção dessa conversa do Jacaerys com Cregan na série foi a ausência do Pacto de Gelo e Fogo. Esse pacto foi justamente a condição do Cregan para eventualmente apoiar a campanha da Rhaenyra. No pacto ficou acordado que, quando Jacaerys tivesse uma filha, ele a enviaria para o norte para que ela se casasse com o filho e herdeiro do Lord Cregan. Ou seja, os Starks tinham uma certa ambição em se aproximar um pouco mais da casa Targaryen, trazendo uma princesa para se unir ao norte e, potencialmente, um dragão também para estar ali no norte. Afinal, cada criança Targaryen geralmente recebe um ovo de dragão. Isso permitiria a casa Stark não só ter uma Targaryen para usar em negociações políticas e estratégias, mas também ter um dragão que protegesse ali os rumos do norte. Esse acordo supostamente aconteceu e ficou conhecido como Pacto de Gelo e Fogo. E eu não sei por que eles tiraram isso da série. Talvez tenha sido porque nos livros esse evento é relatado pelo Cogumelo, que é o fofoqueiro oficial da Dança dos Dragões e que sempre trouxe a versão mais escandalosa e menos confiável dos eventos. Mas não necessariamente ele mentia. Ou talvez eles tenham tirado isso porque, no final das contas, esse pacto nunca se concretizou. Não é exatamente um spoiler, eu não vou dizer por que o pacto não deu certo. Mas basta dizer que durante a guerra muita coisa acontece, algumas questões mudam e vários planos, estratégias e acordos dão errados. E dentre eles, o Pacto de Gelo e Fogo nunca chegou a se confirmar. Porém, eu acredito que, como eles focaram na série em mostrar que os Stark sabiam que ainda existia um perigo da longa noite e que havia um medo real dos caminhantes brancos, eu acho que faria sentido o Lord Cregan já pensar a longo prazo em tentar ganhar um dragão para ajudar o norte. Sem contar que ter uma Targaryen casada com o Stark iria aumentar a influência do norte na corte e garantiria no futuro mais investimentos tanto para Winterfell quanto para a Patrulha da Noite. Mas no fim, por enquanto, a série pelo menos optou por cortar toda a menção a esse Pacto de Gelo e Fogo. Agora, outra questão que a dupla abordou foi o fato do Torrhen Stark ter dobrado os joelhos para o Aegon, o Conquistador. Na série rola um grande erro porque o Jacaerys fala que o Torrhen dobrou o joelho na muralha, o que não é verdade. Nos livros, o rei Torrhen se rendeu ao Aegon nas margens do rio Tridente. Isso porque, quando o Aegon começou a conquista de Westeros, o rei Torrhen reuniu seus exércitos e marchou para o sul. Quando ele chegou próximo de Harrenhal, ele soube tanto sobre a Batalha do Campo de Fogo quanto da queima de Harrenhal e ficou bastante preocupado. Muitos lordes nortenhos queriam atacar diretamente as forças do Aegon, enquanto alguns queriam que o Torrhen voltasse para Fosso Cailin e fizesse uma espécie de guerra de guerrilha, mais ou menos como Dorne fez contra os Targaryen. Porém, o rei Torrhen decidiu negociar com o Aegon e, no final, optou por se render. E, como tudo isso aconteceu ali nas Terras Fluviais, o rei Aegon nem mesmo chegou perto da muralha. E, desde que a série de House of the Dragon introduziu a questão do sonho do Conquistador, muita gente comentou que o Aegon pode ter contado sobre o sonho pro Torrhen para convencer ele a se render. Particularmente, eu acho essa ideia um pouco ridícula. Recentemente, um membro aqui do canal achou um vídeo ultra secreto do George R. R. Martin, no qual ele fala que realmente o Aegon
pode ter tido um sonho sobre a Longa Noite e que isso motivou ele a conquistar Westeros e unificar os 7 reinos. Porém, dizer que o Thorin acreditou no Aegon simplesmente, por isso que ele se rendeu, é um pouco ridículo. Se o Aegon fosse um sacerdote vermelho que conseguia mostrar nas chamas uma visão, como a Melisandre fazia, aí sim faria sentido o Aegon conseguir convencer o Thorin. Mas, se o Aegon só chegou no papo pro Thorin e disse: ah, eu tive uma visão e eu preciso ser rei do mundo, senão todo mundo vai morrer daqui 300 anos, e aí o Thorin falou: beleza, acredito em você, pode ser meu rei? Não tem lógica nenhuma. Além disso, quem enviou os mensageiros para negociar a rendição foi o próprio Thorin. Como o próprio Cregan diz na série, o rei Thorin permaneceu sob a ameaça dos dragões e então tomou a iniciativa para negociar. A verdade é que ele simplesmente foi estratégico e viu que, militarmente, o norte tinha poucas chances de vencer o Aegon, ainda mais depois do que ele soube do Campo de Fogo e da queima de Harrenhal. Além disso, vale comentar que depois do norte ter se rendido aos Targaryen, o Aegon nunca fez nenhum esforço para ajudar a Patrulha da Noite ou reforçar o norte. Na verdade, até a Dança dos Dragões acontecer, houve pouquíssimos eventos na dinastia Targaryen que envolveram o norte. Na série, o Cregan também fala que o Jaehaerys e a sua rainha, Alysanne, foram para a muralha. Mas, na verdade, nos livros, apenas a rainha Alysanne foi para Castelo Negro, e de fato, o dragão dela se recusou a atravessar, o que impressionou bastante a rainha. Depois de ver as condições da Patrulha da Noite, de fato, a rainha Alysanne fez várias exigências ao rei Jaehaerys para que ele ajudasse um pouco mais a Patrulha da Noite. Fez algumas melhorias ali em castelos da muralha e também concedeu a nova dádiva. Na verdade, a gente pode dizer que apenas a rainha Alysanne e o mestre Aemon foram os únicos Targaryen da história de Westeros que realmente mostraram algum cuidado e valorização para a Patrulha da Noite. Mas, além disso, até a época da Dança dos Dragões, os Stark se mantiveram na deles e os Targaryen ficaram relativamente longe do norte. Por isso, faria todo sentido o Cregan querer aproveitar a Guerra Civil para aproximar mais o norte do Trono de Ferro. Algo que só iria acontecer de fato 150 anos depois, com a chegada do rei Robert Baratheon ao poder. Mas é isso, por enquanto a série não explorou tanto esse lado da casa Stark aí participando da Dança dos Dragões, e provavelmente a gente vai ter que esperar até a próxima temporada para ver um pouco mais do norte se envolvendo de fato durante a guerra, porque o norte, especialmente a casa Stark, só é importante no final da Dança dos Dragões, embora nesse momento eles tenham bastante destaque. Até lá, o que a gente deve ver são os Lobos do Inverno mesmo. Eles sim têm um grande papel na dança, participam de várias batalhas e tem alguns momentos bem épicos. Mas é isso, deixem aí nos comentários o porquê que vocês acham que eles cortaram o Pacto de Gelo e Fogo aí de House of the Dragon, se eles vão falar sobre isso mais pra frente, e também as suas teorias se faz sentido ou não o Lord Torrhen Stark ter simplesmente dado o Reino do Norte pro Aegon só porque o Aegon falou que teve uma visão. Eu acho que não muito. Mas é isso, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.